Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. Filhinhos, que a paz e a luz de nosso Pai estejam com todos vocês. Queridos, nesses momentos em que passa a Terra, momentos esse gigante decisão para a humanidade, vos trago uma mensagem de paz e de amor ao coração. Não entendeis que somente por destruição podemos mudar o mundo. Não, filhinhos. O amor é a construção. É ele que remodela a alma, que faz crescer em grande escala a vossa evolução. Muitos têm pensado várias e várias vezes em tristeza, depressão e em desistência da própria vida. Não o façam, filhinhos. Lembrai que muitas vezes são tentados por aquele ainda que não conhece a luz. Pois a vontade da parte oculta, que ainda acha que é detentora de poder, porque poder esse foi me dado por mim, a meu Pai. E ninguém controlará a terra se não for por minhas próprias mãos, eu mesmo. Então, filhinhos, o que acontece hoje foi avisado a vocês há 2000 anos atrás, quando eu estava na terra encarnado, porque agora eu estou em espírito. E muitos são aqueles que me sentem, muitos são aqueles que sentem e ouvem a minha voz. O bom pastor guia suas ovelhas, e eu não vos abandonarei. Por mais que a parte ainda oculta dos olhos humanos fazem com que muitas e muitas almas preferem a rebeldia, a falta de desamor, a desigualdade, fortalecei-vos na fé. Não deixai que vossos corações se esfriem, mas procurem a verdade, procurem a luz. Eu sou a luz do mundo, eu guio a humanidade. Lembrai das minhas palavras, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus amados queridos filhos, em meio à tristeza, em meio à dor, em meio às vezes problemas que para vocês não têm solução, lembrai de mim, lembrai de nosso Pai. Segui pelo caminho reto, porque vos levará no final de toda essa jornada numa grande evolução espiritual. Não temais, meus filhos. Sabei que o medo é causado por aquele que ainda não conhece o amor, que ainda anda na sombra do oculto aos olhos da humanidade. Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a justiça, eu sou o caminho. Quem está em mim estará protegido. Lembrai dessas palavras. Muitos são os corações da terra que têm medo da morte. Mas que morte, eu vos digo, se a vida é eterna? Se vocês próprios, infelizmente ainda esquecidos de que estiveram já um dia nos céus, lembrarão, conforme a vontade de Deus, no tempo certo, em que os véus se ergarão da terra. Lembrai, filhinhos, lembrai. Não se deixe enganar por mensagens que querem que vocês fiquem com medo ou tenham calamidade em vossos corações ou vossos lares. Eu estarei convosco até que se cumpra todo o ciclo planetário da Terra. Não é só o planeta de vocês que passa por essa transformação, mas planetas ainda desconhecidos pela humanidade também passam pelo mesmo processo. E eu cuido de todos com o mesmo amor, com infinita bondade e misericórdia. Porém, filhinhos, é necessário disciplina. Muitas vezes, algumas almas reencarnadas na Terra por várias e várias estações continuam no mesmo erro, continuam nas mesmas inverdades, e elas tiveram todas as oportunidades dadas pelo Pai Celeste. Porém, elas terão ainda outras chances. E assim é. Então, minhas palavras hoje é para que vocês creiam, se assim quiserem, na vida após a morte.
Entendam, meus amados filhos, que a vida continua sempre, e ela é um laço eterno com a divina providência. Vocês não estão sós, nunca estiveram sós. Passarão por momentos calamitosos, infelizmente por ainda alguns homens carregarem em si o germe da erva daninha, da ganância, do ódio, da maledicência. Quantas vidas foram ceifadas da terra, meus filhos, porque muitos homens, por próprio egoísmo, por posse daquilo que não eram de propriedade deles, mataram e muitas vezes maltrataram, destruíram famílias. Não há como o planeta mudar se ainda nesse planeta existir esse tipo de almas. Almas que ainda não quiseram, se rebelaram contra a vontade divina. Entendam, meus amados, que todos os planetas passam por um grande processo. E esse é o processo que está passando a Terra. Muitos de vocês me perguntarão: Senhor, haverá todas as coisas que estão escritas na Bíblia, o livro escrito ainda por mãos humanas? Digo-vos, meus filhos, que o que João narrou naquela passagem, muito foi abrandado pela misericórdia divina. Porém, alguns acontecimentos serão necessários, mas não tenham medo. Se acreditam realmente na vida após a morte, vão entender que vocês são eternos. Eu vos dei esse ensinamento quando estive encarnado na Terra 2000 anos atrás. Infelizmente, o homem mudou a forma da letra, se assim vocês me entendem. Por isso, hoje, a humanidade vive somente por uma vida, acreditando que somente uma vida existe. Porém, uma grande revelação virá, quando entender o homem e a mulher da terra que a vida continua. Quando entender que coisas que estavam escritas ali naquele livro sagrado foram modificadas. A verdade virá, não tardará. Porque assim é esse ano que se aproxima, o ano da paz, da justiça e da verdade. Tudo o oculto que está na sombra virá à luz. Eu sou a luz do mundo, eu clareio em todos os cantos. Não há lugares nenhum que o homem possa esconder, porque ali eu revelarei e mostrarei a verdade à tona a todas as pessoas. Como vos informei na outra mensagem, não entrem em briga, não entrem em discórdia, não entrem nessas linhas de pensamento que só atrapalham cada vez mais a humanidade, atrasam a Terra no seu processo de evolução. Se vocês, meus filhinhos que me ouvem, usarem vossas formas de pensamento para o bem, para o amor, para a caridade ao próximo, se cada um de vocês que ao levantar agradecer, se cada um de vocês pensar que a Terra está num processo de luz, porque ela está, mas pensando cada vez mais que ela já está na paz, não sabe um poder que tem. Quando eu disse a vocês há 2000 anos atrás, vós sois deuses, eu estava me referindo completamente naquelas palavras. Vós sois deuses, vós teis poderes, mas muitos têm usado o poder para dar ao adversário contrário à luz, aonde ele manipula a humanidade. Muitos, quando a verdade virão, ficarão revoltados, mas não entrem nesse desalinho. Fiquem em vossas casas em paz. Façam como sempre eu ensinei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e a Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama a Deus e empreende com os meus ensinamentos, não propaga o mal, não entra em nada contrário que não seja o amor. Tudo que é o amor é, como vocês falam, rebate o mal. O mal não merece nem sequer o pensamento. Entendemos que essas almas ainda que praticam o lado da escuridão estão doentes. Então, meus amados, quando toda a verdade vier à tona, não se rebelem, não saiam às ruas, não façam como aqueles que ainda acham que pelas mãos ou pela raiva vão arrumar as coisas. Pelo contrário, somente o amor vencerá. E assim tenho dito em todas as palavras, em todos os mensageiros que descem à terra,
graças à vontade de nosso Pai, que é misericordioso e bondoso. Por mais que tenham falado a vocês, eu já disse a vocês, em mensagens próximas, a outros médiuns, que tudo que está na terra foi abrandado. As dores foram abrandadas por Pai, misericordioso e bondoso, Deus Pai e Mãe. Porém, muitas ainda são as coisas que acontecerão, como disse nosso querido amigo, arcanjo e anjo, nosso Ismael, que cuida do Brasil, a pedido meu e de meu Pai, para que assim ele pudesse ajudar a terra e o Brasil principalmente em sua missão. Mas é necessário que os brasileiros, meus filhinhos amados, que estão no Brasil, não só no Brasil, mas em outras nações, mas o Brasil seja exemplo, primeiramente exemplo de paz e de amor. Então, quando verem aqueles que acham que tudo se resolve pela revolta, que porque quando descobrirem a verdade, ficaram muito, mas muito revoltados, lembrem-se das minhas palavras. Sejam calmos, sejam brandos. Não disse que não deverão se defender. Sim, se defendam com amor. Aquele que ainda usa as palavras pesadas ou a violência não entendeu o que é o amor. Quando estava indo para o Calvário, vocês não viram de jeito nenhum nenhuma palavra minha sair da minha boca que fosse desagradado. Nenhuma palavra ali fortificando alguém que estava me ferindo ou falando palavras contra mim. Nem mesmo aqueles que sorriam quando a minha mãe estava aos pés da cruz, enquanto eu sangrava. Minhas palavras foram de amor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E assim, filhinhos que estão sobre a terra, é essas as minhas palavras, para que vocês tenham calma, amor e esperança. Aquele que se vinga, aquele que tem ódio, aquele que se acha sempre injustiçado, não entendeu os caminhos do amor. Se o Pai sabe uma folha que cai da árvore, será realmente que ele não sabe os caminhos da humanidade? Será que Deus não tem um plano traçado para todos nós? É essa a pergunta que vos faço. Escutai, vossos anjos da guarda, ampliai vossos horizontes, principalmente espirituais. Se me perguntarem, Senhor, onde devo ir? Onde devo seguir? Siga o vosso coração. Chegará um tempo na humanidade em que os homens não procurarão mais os templos, porque entenderão que os templos estão dentro de vós. Ainda é necessário que a humanidade tenha templos para que possa assim desenvolver o seu lado espiritual. Mas chegará o dia em que vocês encontrarão Deus dentro de si. Entenderão o que eu estou dizendo. Porém, meus amados, é necessário essa grande reforma dentro de vós. Como eu sempre digo aqui, para alguns há dúvida, mas a dúvida tem em todo o espírito que ainda não compreendeu que é Deus. É Deus que está sob o controle de todo o planeta, de toda a galáxia. Nós somos filhos de Deus, criados por Deus. E Deus, nos seus desígnios infinitos de amor e misericórdia, me deu em minhas mãos a governadoria da terra. Então é necessário, meus amados, que vocês entendam o período que estão passando, uma transição de grandes conhecimentos, de grande evolução para aqueles espíritos que não se revelam, que não se revoltam, que não se rebelam, que amam incondicionalmente. Amar uns aos outros como eu vos amei, e a Deus sobre todas as coisas. Essas são minhas palavras, filhinhos. Não entrem em revoltas. Lembrai bem o que vos digo, porque serão chamados e muitas vezes serão até chacotados por não entrarem junto com os outros na revolta. Mas lembrem-se da minha caminhada ao Calvário na cruz. Lembrem-se de como eu agi com aqueles que ali muitas vezes cuspiam e xingavam palavras que vocês nem imaginam. Mas eu os amei, eu os amo até hoje. Lembrai das minhas palavras. Como eu disse em outras mensagens, aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra. Eu sei que nenhum de vós que está nas terras está sem pecados algum. Mas se eu vos perdoo, quem vão vós para não perdoar vossos irmãos? Lembrai da oração que fazeis ao pé de vossas camas, em vossos templos. Pai, perdoa
aqueles que me fizeram alguma ofensa, como eu vos perdoo. Então, se vocês dizem isso de coração, aprendam a perdoar. As minhas palavras de hoje são essas, filhinhos. Tenho muito a dizer. Poderia ficar horas e horas, porque eu vos amo. Eu lutarei por vocês até o fim. Quando eu falo lutar, não existe uma luta realmente. Porque a luz sabe o que vai acontecer com a terra. Infelizmente, os contrários à luz, os que querem dominar vossas vidas, os que querem escravizar vossas mentes, ainda querem por persistirem na luta. Uma luta que não existe. A luz não precisa lutar. Lógico, nós vamos desempenhar todos os nossos papéis, assim designados por Deus. Assim como eu faço, assim como os anjos fazem, Arcanjo Gabriel, entre todas as outras falanges arcangélicas. Todos fazendo o seu papel. Se me perguntarem, Senhor, o Senhor viria até mim? Com certeza. Eu visito todos aqueles que me chamam. Parem, filhinhos, de me colocar como um ser distante de vós. Eu tenho a minha evolução, mas isso não difere que eu não possa descer à terra e visitar cada um de vocês. Me chamem quando precisar. Me chamem a minha mãe. Chamem a Deus. Lembrei, meus amados, que nós estamos aqui para servir. Eu disse isso, meus apóstolos, naquele dia. Aquele que quer alcançar ao reino dos céus, seja a primeira a servir. Ninguém veio para ser servido, mas para servir, para amar, servindo à humanidade, servindo à pátria que foram colocados. Cada um tem o seu papel. Perguntais a mim, Senhor, e aqueles que não acreditam em vós? Aqueles que perseguem aqueles que querem acreditar em ti? Meus filhinhos, grandes transformações apresentaram na terra, coisas que eu não posso contar, porque somente o Pai sabe a hora. Porém, lembrai-vos sempre que aqueles que me perseguiram há 2000 anos, hoje fazem a mesma tarefa, agora vestidos em outros corpos, muitos deles em grandes nações prisioneiras, ditadores, porque não entenderam que somente Deus é o Pai, e somente Deus é capaz e é quem controla toda a terra. Os homens ainda querem poder esse que não está em vossas mãos, porque eu sou quem governo a terra, junto de outros Cristos, e várias são as reuniões que tem no plano espiritual, coisas que estou narrando a vocês para que vocês entendam quanta tarefas tem no mundo espiritual. Eu, junto de outros Cristos, me sento constantemente, nós conversamos todos os planos da terra, para que vocês possam passar da melhor forma possível a transição planetária. Porém, filhinhos, por muitos ainda se rebelarem, muitos ainda não souberem nem obedecer às leis terrenas, quanto mais serão obedecer às leis espirituais. Porém, naqueles dias, mesmo que a luz se faça, vocês verão ainda muitos se rebelarem, por ainda não entenderem que o amor está dentro deles. É isso. Bate naquela porta e ela se abrirá. Mantenha aquela montanha com toda a sua fé que ela se mova e ela se moverá. Entendam o vosso poder. Acendam a chama crística. Acendam a chama divina dentro de vocês. Entendam o dever que vocês têm sobre a terra. Nós nunca vamos interferir no vosso livre-arbítrio. Se caso a humanidade chegar a uma guerra, que eu digo a vocês que não haverá, mas se caso acontecer, aí sim pode ser que alguma coisa aconteça por intermédio divino. Mas creiam em mim. Se fizerem tudo o que eu falei a vocês todas as manhãs, já acordarem com pensamento no bem, no amor, emanando a Gaia, porque ela recebe todas as energias de vós. Cada vez que vocês oram, mentalizem a Gaia rodeada por uma luz de dourada, uma luz de paz, e ela receberá. Quem doa o amor, recebe o amor. Quem infelizmente pratica a dor, receberá a dor. Cada colheita tem a sua semeadura, e assim eu enterro por hoje. Filhinhos, chamai meu nome, e lembrai que eu não vos abandonei, independente do que o inimigo contrário à luz vos diga.
Aquele que pede a mim e chama o meu nome, eu o atenderei e abraçarei com todo o meu amor, porque eu cuido das minhas amadas criaturas, meus amados filhos, meus amados queridos, minhas queridas almas divinas. Que assim seja, Jesus, meu mestre, que assim seja todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu, como um papel, como todos os outros cristos, estou aqui para falar para vocês que todos nós podemos ser diferentes, porque somos deuses. Quem nos deu essa tarefa foi o nosso Pai Deus. Que possamos completar a misericórdia e principalmente a mensagem divina. Que assim seja, pela misericórdia dos Cristos, eu vos entreguei a mensagem dos mensageiros do alto. Glória ao Pai nas alturas, glória ao Pai nas alturas, glória ao Pai nas alturas. Adonai, Adonai, Adonai.